Como que eu vejo qual é o fluxo em si que tem dentro de um épico, dentro de uma história? No caso aqui, quando você cria um projeto do zero no Gira, todos os itens, eles têm o mesmo fluxo, tá? O mesmo workflow, né? E aí você pode depois ir alterando isso conforme foi feita uma análise aí, né, do fluxo, como que o time trabalha e tudo mais, né? Essa aqui é a partezinha chata do Gira que você, comparado com outras ferramentas, né, você tem que ir lá e fazer uma customização, aí você tem que salvar essas customizações, você tem que ter uma permissão um pouquinho mais elevada aí para fazer esse tipo de alteração, né? Quando eu começo a trabalhar com esse épico, né, ele pode vir, ó, hoje o status dele, o fluxo dele é esse aqui, ó, ele tem uma lista de pendências, ele pode ir para selecionado para desenvolvimento, depois para em andamento e depois para concluído, né? Então, se eu pegar aqui, ó, e de um lado para frente aqui, ó, ele pode ir para esse próximo status, tá? Então, de pendente, ele vai para selecionado para desenvolvimento. Se eu clicar dentro do card aqui, ó, eu também posso fazer essa troca de status aqui em cima. Então, eu sei que ele pode, para esses status aqui, ó, ele está atualmente em andamento, né? E eu posso ir para Select for Development, concluído, né? E aqui embaixo, ó, eu consigo visualizar o fluxo de trabalho dos épicos, né? Porque eu estou vendo um item de épico. Quando eu clico aqui, atualmente, esse é o fluxo de trabalho. Eu tenho o início, né? Quando ele é criado, ele cai num fluxo chamado de backlog. Tá? Todos os status, ó, todos os status podem ir para backlog. Então, o que isso quer dizer? Que não importa em qual status em que meu item esteja, ele sempre pode voltar para o status backlog. Um outro status que existe é o selecionado para desenvolvimento. E a mesma coisa, ó, todos os status podem ir, voltar, né, ou ir para esse status aqui selecionado para desenvolvimento. Mesma coisa em progresso e mesma coisa o concluído, tá? Então aqui não tem regra nenhuma, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ir e voltar status, né? Às vezes o negócio está em andamento, volta para pronto para desenvolvimento. Então ele pode ir e voltar de forma livre, tá? O meu fluxo hoje deixa eu trabalhar dessa forma livre. Por isso que a gente tem esses itens aqui, ó, essas colunas aqui do nosso quadro. Quando a gente vem aqui nas configurações do quadro e a gente vem nas colunas, essas colunas aqui, elas estão representando exatamente os mesmos status que a gente tem no nosso fluxo. Então, ó, o meu status de backlog, ele está dentro da minha coluna lista de pendências. Né? É a primeira coluna que a gente tinha. Eu posso vir aqui e trocar ela. Eu posso colocar isso aqui como backlog mesmo, né? Eu posso colocar limites mínimos e máximos, né? Então aqui a gente está falando de limitar o nosso WIP, né? Work in Progress. Então, muito utilizado aí, tem que ser utilizado, né? Para quem trabalha com, enfim, com Kanban. Quando eu voltar para o meu quadro, ó, ele muda o nome das minhas colunas, né? E aqui, ó, tá o meu backlog, pronto para o desenvolvimento, ó, com o meu limite máximo de 3, tá? Um em andamento, ó, tem um item com limite máximo de 3, e os meus itens concluídos agora é o meu done. Vamos voltar aqui na configuração do quadro, aqui nas minhas colunas, ó. O legal é que, assim, cada status, ele também vai ter uma cor, né, do nosso workflow. O que está em andamento, ele geralmente fica com a cor azul. O que está concluído no workflow, geralmente fica com a cor verde. E aí, quando a gente fala que algum status, ele é um status que vai me fechar aquele item, que vai me resolver aquele item, eu coloco essa sinalização aqui, ó, né, ó, definir resolução. Tá? Eu posso adicionar novas colunas dentro do meu quadro. Então, eu vou adicionar uma coluna aqui, ó. Vou colocar a coluna em testes. A categoria dessa minha coluna é azulzinho em andamento, ou seja, somente status que me falam que esse item está em andamento, que vão poder cair nessa coluna. Itens pendentes, né? Geralmente são as nossas filas aí de backlog, de pronto para desenvolvimento. Então, somente itens que estão nesses status de fila de pendência vão poder entrar nessa minha coluna. Ou no caso de itens concluídos, né? Somente itens concluídos que podem cair nessa coluna. No meu caso aqui, eu estou falando que é teste. Teste é o quê? Teste é uma etapa de andamento de trabalho, né? Então, os itens que estiverem em testes, eles têm que estar em andamento. Vou adicionar aqui, ó. O Gira, pessoal, ele é muito... Ele já tem algumas coisas que ele capta, assim, né? Como eu coloquei uma coluna que é já muito utilizada, né? Em teste, testing, enfim, tudo que remete a teste em si, poderia ser development, né? O que ele já fez? Ele atribuiu um novo status em testes, chamado em testes, para a coluna em testes. Então, vou voltar aqui para o quadro. Ó. O que ele fez? Ó, ele adicionou uma nova coluna chamada em testes. Tá? Se eu abrir o meu épico agora de login, ele também pode ir para esse status novo. Tá? Então, se for algum status que geralmente é muito utilizado,
o Gira pode já ter, né? Ainda mais se você tem aí numa organização muito grande, que já está utilizando a ferramenta por muito tempo, ao invés de você criar novos status no seu fluxo, você pode estar olhando, né, para os outros itens que já existem e fazer uma padronização, né? Ah, por que eu vou chamar aqui o meu épico de em testes e nas histórias testing, né? Colocando em inglês, testing. Não faz o menor sentido. Então, eu posso padronizar as minhas coisas. Se eu chamo em testes no épico, eu vou chamar em testes nas histórias. Lógico que isso tem que ser um fluxo construído dentro da organização. Se eu olhar aqui agora para o meu painel de histórias, ó, percebam que meu painel de histórias não mudou. Itens pendentes, itens em andamento e itens concluídos. Eu não tenho a coluna de teste aqui, pessoal. Se eu olhar para dentro do meu item, né, da minha história, ó, e olhar o fluxo dela, o que ela tem? Backlog, selecionado para desenvolvimento. O Gira criou a situação em teste, né? Porque é algo já meio que padrão, né? Como falei, muitos times utilizam, né? Mas ele não configurou meu quadro para isso. Então, às vezes, ó, vou até fazer isso. Ó, eu vou fazer esse exemplo, né? Essa história aqui, ela entrou em andamento. E aí, ó, não tem um teste para mim, né? Mas dentro do cartão, eu consigo mandar para o em teste. Vou colocar aqui, ó, em teste. Sumiu o item do meu quadro. Sumiu. Por quê? Porque o meu quadro não está configurado para exibir essa coluna de teste, esse status, essa parte do meu processo de trabalho, né, que é o teste. Ela não está configurada para isso. O que eu tenho que fazer? Vir aqui na configuração do quadro, vir aqui nas colunas, e aqui, ó, olha do lado direito aqui, ó, situações que contêm itens, né? Então eu joguei uma história para lá, mas que não estão visíveis no meu fluxo, no meu quadro. O que isso quer dizer? Que existe um item aqui que está no limbo, né? Tá perdido. Ninguém vai conseguir ver isso aqui dentro de um quadro, só fazendo pesquisas. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou adicionar uma coluna, vou chamar ela de em testes também. O Gira já fala, né? Ó, quando eu coloco esse nome em testes, a categoria já está sendo usada em outro lugar, então eu vou manter o padrão. Vou adicionar, ele já identificou que eu tenho um status que chama em testes, então ele já alocou o meu status à minha coluna, e agora esse item vai começar a aparecer aqui no meu quadro. Tá aqui, testes, né? O meu cadastro com e-mail que está em testes.